E hoje a gente conversa com Mário Lúcio Duarte Costa, o ex-goleiro Aranha, que acaba de lançar um livro, Brasil Tumbeiro. É o primeiro livro a ser lançado pelo goleiro Aranha, que traz o assunto do racismo no futebol principalmente, mas de maneira geral, o assunto da vida dos negros no Brasil. Aranha, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Mando News. Primeiro explica pra gente o título desse livro, Brasil Tumbeiro, Aranha. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz. Bom, o título do livro, ele remete a duas coisas. Primeiro, que a gente sempre se acostumou a dizer e ouvir, navio negreiro, né? E isso me incomoda porque passa a impressão que aquele navio era para transportar negros, e não, era para transportar mercadoria, né? Então não era um navio de negros. E tumbeiro era mais apropriado, algumas pessoas mesmo naquela época já usavam esse termo navio tumbeiro, porque do contingente que vinha da África para a América, para o Brasil principalmente, metade ou mais da metade às vezes acabava morrendo. Era um volume muito grande de pessoas que morriam, então se remetia mais a uma tumba, né? E eu tentei fazer uma relação com o Brasil de hoje, né? Com o Brasil que nós temos vivido atualmente, né? Onde continua se morrendo muitos negros, né? Então tentei fazer uma relação entre passado e presente. O que você conta nesse livro, Aranha? Bom, é um livro, a princípio era um livro, somente um livro escolar, né? Eu tinha a ideia de trazer para o aluno, para o jovem, a história, a participação negra na história do Brasil, para que a aula, quando fosse tocado, quando fosse sobre o assunto da escravidão, o tema da escravidão, não fosse mais uma aula vergonhosa para quem tá falando, para a professora que está ali ensinando, que não fosse uma coisa humilhante, uma coisa desagradável para quem estava aprendendo, né? Porque a gente sempre estudou e sempre aprendeu a história do Brasil, principalmente a parte da escravidão, como se os negros só fizessem parte de uma modalidade, como se eles fossem escravos, e num belo dia a princesa Isabel acordou e decidiu acabar com tudo e libertar todos os negros. E não foi bem essa a história, não é assim. Então eu procurei contar de uma maneira mais justa essa história da escravidão, de como ela começa, como ela chegou no Brasil, como ela se desenvolveu e terminou, né? Então tivemos grandes personagens negros na história do Brasil que poderiam ao longo da história servir como grandes exemplos, como espelho, né? Para mostrar principalmente para os jovens que não é só na arte, não é só no futebol, que existe oportunidade, existe em vários campos. Então, se no pior período para ser negro, no período da escravidão, tivemos engenheiros, médicos, advogados, escritores, tivemos de tudo, porque hoje que as coisas estão mais fáceis, né, a gente não tem esses grandes exemplos e não tem uma grande maioria nessas áreas. E aí é o que pode ser dito, seria a falta de oportunidades mesmo, Aranha? Mas se você não tem exemplos, se você não tem referências, como é que você vai se estimular e vai sonhar em ser alguma coisa que nem passou pela sua mente ou que você julgava uma coisa impossível, né? Então, eu nunca pensei em ser um advogado, um médico, um engenheiro, nunca tive estímulo para estudar realmente e nem a minha família de me cobrar isso, porque nunca ninguém próximo da nossa realidade chegou a ser. Então, por que nós seríamos, né? Então, o exemplo ele vem daí. Por que que muitos jovens sonham em ser jogador de futebol? Porque são exemplos práticos do dia a dia, né? Há anos a gente vê garotos saindo da periferia, saindo da pobreza e vencendo através do futebol, através do esporte, através da música. Então a gente precisa de exemplos. Esse livro seu, Brasil Tumbeiro, é resultado de um trabalho que você vem fazendo de mostrar a importância de combater o racismo no Brasil e principalmente o racismo no futebol, que você viveu aquele episódio que todo mundo sabe ou basta buscar aí na internet e ver que ali em 2014, quando você jogava pelo Santos, enfrentando o Grêmio pelo jogo da Copa do Brasil, parte da torcida do Grêmio começou a emitir sons de macaco contra você e a partir dali você começou a ser ainda mais ativo nessa questão de combater o racismo. Fala um pouco desse trabalho seu de combater o racismo mesmo, Aranha. Bom, eu já vinha desenvolvendo
antes daquele episódio, eu sempre fui envolvido com essas causas, né? Sempre participava de algumas palestras, reuniões, sempre ia dar uma palavra em ONGs, em caso de menor infrator. Sempre tive envolvido nessa questão, né? Sempre fui bem informado sobre essas questões. E depois daquele episódio de 2014, a grande mídia, principalmente, começou a me dar atenção e espaço para falar sobre outras coisas que não fossem sobre futebol, sobre esporte, sobre a minha carreira. E quanto mais eu falava, mais gente interessada aparecia. Então, a única diferença que tem é que eu passei a ter mais espaço e mais visibilidade para poder falar sobre esse assunto. Você continua, claro, hoje encerrou a carreira de goleiro, mas continua com esse trabalho todo em empresas e onde você é chamado para falar do combate ao racismo, você continua fazendo. O porquê e o motivo e a importância de falar sobre isso, Aranha? Bom, primeiro porque não conseguimos, não existe uma maneira, outra maneira de resolver um problema a não ser falando e debatendo sobre ele, né? E desde 2014 eu tenho sido muito procurado para falar, para debater, para participar sobre essas questões. Então acabou que eu fui meio que empurrado para esse lado e eu tenho percebido que isso tem ajudado bastante. Eu tenho recebido muito apoio, né? Poxa, eu tenho um dos melhores, dos maiores títulos que eu posso dizer assim da minha vida, da minha carreira, eu recebi do governo federal, do Ministério dos Direitos Humanos, né? Eu acho que eu sou o único atleta que já recebeu essa premiação dos direitos humanos. Então, assim, eu vejo uma maneira de colaborar com isso. Então, eu encerrei a minha carreira e passei a me dedicar exclusivamente a isso. Inclusive, eu estava até com essa pergunta pronta aqui, porque tem essa imagem onde você recebe o prêmio aí do governo federal. Na época era a presidente Dilma que ocupava a presidência, te entregando o troféu dos direitos humanos pelo seu papel no combate ao racismo no Brasil. O seu livro, Brasil Tumbeiro, que acaba de ser lançado, já está disponível para vendas. A gente vai colocar o link aqui para quem quiser adquiri-lo na descrição desta entrevista. E, inclusive, ele traz aí as opiniões de várias pessoas importantes nesse cenário do combate ao racismo, né, Ara? Inclusive o rapper Emicida, que escreve ali, o Netinho de Paula, falando do seu trabalho e da importância de uma obra como essa. É verdade. Nesse período que eu estive no futebol, fiz grandes amizades e depois também, né, fiz muitos amigos e vários estavam dispostos a participar, a colaborar, dar uma palavra, mas como o livro já estava há 4 anos sendo elaborado, porque ele foi totalmente trabalhado para que entrasse nas especificações do MEC, né, para que fosse um livro escolar para os jovens, mas hoje ele tem uma procura geral. Mas, assim, eram vários amigos para participar e o tempo estava curto e acabou os que mandaram primeiro, acabaram entrando no livro. Mas tem uma galera bacana, assim, e eu fico muito feliz com o carinho e com o apoio deles. Aranha, voltando numa questão que a gente já abordou aqui nessa entrevista, mas que não pode deixar de comentar, é a respeito do movimento que surgiu lá nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd, mas também que espalhou pelo mundo inteiro, e aqui no Brasil teve o caso em um supermercado lá no sul do Brasil também, o movimento Vidas Negras Importam. O que você fala desse movimento e até quando você espera que não precise acontecer manifestações como essas para mostrar para toda a sociedade que vidas negras importam? Bom, é um assunto chato, né, delicado. Não tem como você combater firmemente o racismo no Brasil sem magoar alguém, né? Então, assim, porque direto ou indiretamente, quem não é negro acabou levando uma vantagem, né? Enquanto os negros eram proibidos a estudar, outras pessoas, filhos de fazendeiros, pessoas brancas, ganhavam bolsa em universidades. Então, assim, teve todo esse lance que muitas coisas refletem hoje. Então, é um tema muito complicado que os próprios negros, assim, não gostam muito de tocar, de debater, porque acaba magoando alguém. Mas hoje é necessário. E, como eu disse, não tem como resolver um problema sem discutir, sem falar sobre ele, né? Então, assim, eu vejo que, mesmo que atrasado, esses fatos que aconteceram nos Estados Unidos, do George Floyd, que acabaram refletindo no Brasil,
Isso aí acabou acelerando um pouco mais as coisas. Eu acho que é um momento chato de muitas lives, muito debate sobre isso, mas é necessário e é importante. Perfeito, Aranha. A gente agradece a sua entrevista aqui no Mando News, falando dessa obra importante, sobre esse assunto importantíssimo de falar, que é de combater o racismo em qualquer área que ele aconteça, desde o futebol, ou dentro da empresa, ou na rua, em qualquer lugar na sociedade, temos que combater sim o racismo. Aranha agradece demais e deixa aí o pedido para as pessoas também adquirirem seu livro, que, como você mesmo disse, não vai servir apenas para as escolas, mas para todo mundo que precisa saber mais e entender esse assunto. Bom, eu que agradeço o convite por estar mais uma vez aqui, por esse espaço, de estar falando um pouco mais sobre isso.